Oi pessoal, bem-vindos a mais um Pod Mais, o podcast da Rio Card Mais. Hoje nós vamos falar de controles de sistema de pagamento. Me acompanha nessa conversa o Rafael Salgado do Detro, bem-vindo Rafael. E a Vanessa Alcântara da Rio Card Mais, bem-vinda Vanessa. Queria começar esse papo deixando um espaço para vocês se apresentarem um pouco. Então, primeiras damas, Vanessa, por favor, fala um pouquinho. Bom dia, pessoal. Eu trabalho aqui na Rio Card há pelo menos uns 15 anos, né, mais ou menos. Então, comecei em loja, depois trabalhei internamente na parte de gratuidade. Hoje em dia, estou aqui na parte de antifraude, né? E aí, nessa área, a gente encontra desafios todos os dias, né? É uma área que você consegue identificar várias oportunidades. E aí hoje a gente está aqui junto com o Rafael para tratar sobre esse assunto. Legal. E você, Rafael? Bom dia, pessoal. Sou Rafael Salgado, estou no Detro há 7 anos. Lá eu desenvolvo a diretoria técnica operacional, sou assessor da diretoria, sou presidente da comissão especial que apura possíveis irregularidades de motoristas de van. E com essa comissão a gente começou a questão da biometria facial nas vans. Obrigado pelo convite, acho que é importante as pessoas saberem como se deu todo esse processo e o que a gente tem feito em favor do Estado. Legal, é importante a gente demonstrar, né, tudo que é feito para todo o processo, né, que há por trás. Quando as pessoas veem uma notícia, né, de alguma operação dessa, acho que não fica tão claro todos os processos, todas as áreas que são envolvidas para chegar nessa resolução. Então é legal a gente ter essa conversa. E aí eu queria começar com uma pergunta, sabendo como é que funciona essa tecnologia antifraude, Vanessa. Isso é para qualquer cartão? É só para gratuidade? Como é que é isso? Então, a tecnologia antifraude, a gente tem vários métodos, né? E esses métodos, eles variam de acordo com a necessidade daquela prefeitura ou daquele governo, enfim, ou daquela cidade, né? Então, não é uma tecnologia que é estática, né? Então a gente tem que se adequar de acordo com a realidade do local. E nós utilizamos isso principalmente, né, para mitigar a perda financeira. Então, assim, o intuito dessa área, né, da área antifraude, é sempre mitigar a perda financeira, isso seja para o governo ou para a prefeitura, enfim, para uma empresa também, mesmo que seja pequena, mas às vezes tem algum tipo de perda financeira que ela não tem conhecimento. E além disso tem a biometria facial também, né, que veio para ajudar o governo a reduzir também a perda financeira com os benefícios tarifários. Legal, que é essa que vocês estão implantando nas vans, né, Rafael? Sim. Como é que está sendo essa experiência aí de vocês com a biometria? Como é que vocês recebem algum tipo de relatório sobre o uso? Como é que funciona isso? Então, é um processo desgastante desde o início, porque como nunca teve, então a gente teve que criar, chamamos engenheiros para conhecerem as vans, todos os modelos de vans que tem no Detro. Caramba. Então, assim, eles tiveram que ver a melhor posição para ficar o validador, que a câmera tem que ficar logo acima. Uhum. E a gente trabalhou, assim, do final de 2023 até o início de 2024 para poder começar a testar em algumas vans. Então, veja, são 549 vans no sistema, no estado todo. Na região metropolitana, que foi o nosso foco, por causa do bilhete único, tem mais de 50% dessas vans. Então, assim, foi um processo demorado, mas que a gente conseguiu êxito. Tanto nos testes, a gente acompanhou, fazia reuniões semanais com a Vanessa, e a gente acompanhou, procuramos outras tecnologias de biometria também, não só a facial, que o decreto ele é claro, ele fala de biometria, e a gente viu que realmente a única que funcionaria nas vans seria a biometria facial. E aí a gente iniciou os testes e graças a Deus está funcionando. Legal, e estava tudo funcionando e tal, mas como você recebe essa informação, por exemplo, para fazer uma fiscalização, saber se aquela determinada linha tá operando dentro de uma normalidade ou tem algum uso ali fora de um padrão? Você recebe algum tipo de relatório? É um comitê? É uma reunião semanal? Como é que funciona essa organização de vocês? Então, lá no Detro nós temos a Coordenadoria de Transporte Complementar. E lá eles recebem todas as informações vindas da Rio Card, que se não reconheceu o usuário. Então, assim, de 1º de fevereiro até 30 de maio,
Hoje nós já temos mais de 57% das vans instaladas no estado inteiro, são 289 vans Legal. na região metropolitana, e a gente tem mais de 10 mil cartões cancelados. Então, assim, são fraudes, né? Pessoa que não, ou o cartão não é dela, ou ela vendeu o cartão para alguém, ou ela emprestou o cartão para alguém, e isso vai onerando o estado, porque o bilhete único. Então, esse foi o nosso foco. E a Rio Card, ela manda semanalmente para a gente os dados. Olha, passou isso, não passou, essa van aqui está com problema. E aí a gente, constatando esses problemas, manda para essa comissão que a gente faz parte lá no DETRO, sou presidente lá, e a gente apura caso a caso do que tem acontecido com a bilhetagem. E aí... Pode falar, Vanessa. E é um trabalho bem em conjunto mesmo, né? Porque a gente conseguiu montar, né, um grupo bem legal de trabalho, e nesse grupo a gente começou, como o Rafael disse, com um piloto em 3 vans, né, porque assim, em nenhum lugar do Brasil tem biometria facial em van, né? Caramba, nós somos o pioneiro, nós somos os pioneiros nisso, porque é um projeto que todo mundo considerava que daria errado, né? Por quê? Por não ter uma catraca. Então, assim, a biometria, ela tá muito... a biometria facial no transporte público, ela tá muito ligada a ter uma catraca, né? Então, assim, a câmera, ela sempre ficava após a catraca. Então, a pessoa ali aproximava o cartão do validador e girava a catraca. O tempo dessa passada é o tempo da captura. E ali você tem, tipo, um bloqueador, né? Então, a pessoa, ela fica posicionada para a câmera porque tem a catraca que bloqueia aquela pessoa. Sim. Já na van, não tem isso. É um trânsito né? mais livre, né? Exato. Então, assim, foi o que o Rafael falou. Teve que ter muito estudo para identificar qual seria a melhor posição para o validador ficar, porque o validador anterior à biometria, ele ficava ao lado do permissionário, né, para ficar mais fácil para ele identificar se a pessoa pagou ou não a passagem. Com a vinda da biometria, o validador foi para a porta do modal, né? Para a câmera ficar posicionada acima do validador, porque é essa ligação do validador que chama, né, a foto para fazer a foto. Então, isso tudo foi muito estudo, e assim, ainda assim, né, mesmo depois de muito estudo, ainda assim, a gente só acreditou que daria certo quando nós fizemos o piloto e começamos a ver os resultados, né? É claro que é uma melhoria constante, né? A gente está sempre em reuniões, quando a gente identifica, tem um permissionário aqui que está com um número muito abaixo, né, de identificações. A gente passa para o DETRO, ele faz contato, esse permissionário procura a oficina. Então, assim, foi um grupo de trabalho que foi criado, né, e que ainda está muito em contato para que esse projeto, né, ele dê certo. Ainda não acabou, né, como o Rafael disse, a gente já passou aí dos 50%, ainda tem muita van ainda para instalar, mas a gente tem um calendário, né, Rafael? Esse calendário, se eu não me engano, vai até outubro, né? Agosto, vai até agosto. Então, assim, agosto a gente deve estar finalizando aí essas instalações. É um trabalho enorme, né? Pelo que eu estou percebendo. E vocês tocaram em pontos muito importantes, né? Você falou a questão de proteger, né, o recurso ali financeiro, seja do governo, seja da empresa, seja da prefeitura, porque a gente está falando de benefícios tarifários, né? E é isso, é dinheiro público. Então tem que ter um cuidado extra, né? E aí eu imagino que nessas operações, nesse acompanhamento, em algum momento você tenha que dar um passo adiante, que você tenha que envolver a polícia, né? Para virar de fato algo ali, uma investigação criminal, né? Esse é um ponto importante porque, assim, Bruno, no início, eu estou no DETRO há 7 anos, como eu falei. E o secretário de Transportes assumiu em janeiro de 23 e o presidente do DETRO em fevereiro de 23. Se não houvesse essa conversa DETRO-CETRAN, não aconteceria também, porque Imagina. o DETRO ele é o responsável pelo transporte. Então ele regula tudo que acontece com as vans intermunicipais do estado do Rio de Janeiro, é o DETRO. Mas a bilhetagem, o bilhete único, é da CETRAN. Sim. Então, como tem essa conversa, essa proximidade hoje, aí a gente consegue chegar nesse resultado. Só para você ter ideia, no início do processo a gente chegou a economizar R$40 mil por dia de bilhete único. Caramba, isso foi matéria de jornal. É um valor enorme. Isso foi matéria de jornal. Então, assim, só aconteceu porque
As pessoas que estão na gestão hoje deixaram acontecer e fizeram acontecer. Veja, esse decreto é de 2016, o 45749. Isso. 9 anos atrás. Ele é de 2016. Aí os ônibus, os intermunicipais e os municipais, Implantaram. começaram a instalar. Hoje a gente tem mais de 60%, 70% dos ônibus com a biometria facial no estado. E as vans não tinham. E como a Vanessa falou, no Brasil inteiro não tem. Então a gente teve que começar por aqui. É uma ação integrada, né? Detro, Rio Card, Cetran, isso. polícia, todo mundo junto. E o papel da Rio Card aqui é exatamente esse, né? É notificar que tem alguma coisa estranha, Alguma coisa estranha tem ali alguma coisa acontecendo. suspeita. É o que o Rafael falou. A gente não tem como afirmar, né? A não ser quando acontece isso, né? Que o Detro fez, e a gente sempre usa o Detro como experiência, né? Que deu certo para as outras, para os outros governos, né? Ou para outra prefeitura, que também tem, porque hoje em dia, por conta das tarifas, né, estarem muito caras, muitos lugares estão com subsídio, né, para tarifa. Então, assim, aonde tem subsídio, pode ter certeza que tem alguém tentando se aproveitar desse subsídio. Então, assim, isso ficou de exemplo, né? Então, a gente usa o Detro hoje como exemplo de como as outras prefeituras podem agir. Então, assim, a gente já envia aquele dado para estudo. Então, assim, se aquela prefeitura olhou aquele dado, realmente tem alguma coisa estranha, ela tem que pegar aquela informação, levar, tem quem é de direito, né, que é a polícia, para fazer uma investigação e ver se aquilo tem fundamento. No caso do Detro, eles fizeram isso, viu que realmente tinha fundamento. Na verdade, descobriu até outras coisas, né, que vai muito além da bilhetagem, né, mas que começou com a bilhetagem. E resultou nesse processo que foi maravilhoso, tanto para o governo quanto para o Detro, né? E aí ficou Só não esse foi exemplo. bom para quem estava fraudando, né? Exato. Mas aí é isso, né? É a gente usar o dinheiro público, né? Ter consciência de que esse dinheiro também é nosso. Exato. Né? Então a gente tem que ter consciência disso, e se a gente suspeita, né, que tem alguma transação acontecendo de forma indevida, o nosso papel aqui, como hoje, né, a gente está cuidando da bilhetagem eletrônica, é notificar o órgão concessor, a prefeitura, o governo, quem quer que seja. E já que a gente está falando da tecnologia, né, do quanto ela traz esse benefício todo, essa, não vou nem dizer economia, né, traz o destino correto do valor correto, né? Exato. O assunto hoje que todo mundo fala é de inteligência artificial. A gente tem alguma inteligência artificial que ajude também nessas análises, nesse levantamento de informações, ou é uma coisa assim que é só a câmera e alguém acompanhando por trás? Como funciona? Temos alguma inteligência artificial nesse serviço todo? Sim. A gente tem não só, né, para análise, para nos ajudar com os relatórios, né, porque a nossa bilhetagem é muito grande, então são milhões de transações, então a gente não teria como fazer nenhum tipo de análise manual, né, devido à quantidade de transações. Então, hoje a gente tem, sim, inteligência artificial em alguns dos nossos processos, né, principalmente quando a gente trata de clusterização de clientes. Então, assim, tudo, na verdade, começa você tendo que entender como aquele cliente, qual é o caminho que ele faz. Essa clusterização, né, que você fala é em relação a tipo de benefício ou a tipo de uso, né? Formas de uso? Não, formas de uso, mas também está atrelado ao modal. Vai fazendo ali uma matriz, Isso, né? Exatamente. Então, assim, mas essa clusterização, a ideia dela é que você consiga estudar o cliente, né? Então, a partir dela, a gente consegue identificar como um cliente, né, que não é suspeito, né, qual é o processo que ele faz e como é um processo de um cliente que ele é suspeito. Então, você consegue distinguir isso para trabalhar em cima daqueles que são suspeitos, né? Porque senão você iria trabalhar com um montante, é muita coisa. Então, tem que fazer esse funil, né? E através desse funil que a gente usa a clusterização, que tem a inteligência artificial. E aí não só isso, né? Na própria biometria facial, como são muitos eventos, né? Que as câmeras, como o Rafael disse, mais de 70% dos ônibus, agora a gente já está com mais de 50%.
das vans, daqui a pouco vai vir as barcas também. Então, também a gente também utiliza a inteligência artificial na verificação das imagens, né? Então, elas também ajudam a gente a fazer o match, né? Então, assim, o match automático é uma máquina que faz. É o cara crachar ali, né? Tá tudo certinho, passou. Exatamente. Agora, para marcar irregularidade, não. Aí, para marcar irregularidade, realmente tem uma inspeção humana, né? Porque aí a gente parte do princípio que a gente é responsável por aquela pessoa perder o benefício. Claro. Então, essa parte já fica com o humano. Então, já tem lá uma equipe que ela fica fazendo essa validação se é o próprio ou não, mas primeiro já passou por toda essa inteligência, né, que já fez essa checagem, e aí o restante, né, vai para essa equipe de inspeção humana. Faz um funil, né? Exato, isso. Aí só vai para eles o que foi identificado que não é match automático, então vai para a equipe e eles só confirmam a irregularidade ou não. Legal. E, Rafael, você tem uma ideia de quanto, desde que começou a sua operação? Você falou que ela, né, começou a fazer teste e tal, a gente está em 50%, mas já acho que um bom montante, né, de vans instaladas. Tu tem uma ideia de quanto que a gente já economizou com o BUI no total, desde que começou? Esse é um número complicado de achar, porque teve aumento de tarifa, aumentou o BUI. Isso impacta, né? Isso impacta também. Mas como eu te falei, no início da operação a gente teve uma média de R$40 mil por dia de economia. Então a gente, não posso precisar para você quanto a gente economizou, mas que de fato a gente está passando menos do que passava antes. Só desses 10 mil cartões cancelados em 3 meses é um número significativo para a gente. Sim. A questão da van, a biometria facial, é importante a gente frisar também que a gente não retrocedeu. Quando a gente começou, a gente não voltou mais. Então teve o teste das 3, nós começamos a implementar em mais vans, o presidente baixou uma portaria no final do ano de 2023 e a gente não retrocedeu mais. Então assim, foi um negócio que foi de primeira e que deu certo. E que só deu certo por causa dessa sinergia. Assim, Detro, Cetran, Rio Card, e funcionou. Legal. Então assim, porque para o estado do Rio de Janeiro é muito bom. Sim, se você for olhar quantas pessoas trabalhavam na Baixada Fluminense, conseguiam trabalhar na capital antes e depois do bilhete único, é um número absurdo. É verdade. Então, imagina se o Estado não tem o controle do bilhete único e corta o benefício dessas pessoas. Não, ia ser uma chuva de desemprego, né? Sim. Se você tira um benefício desse, porque é exatamente isso. A economia que você traz ali na ponta do empregador na compra do Vale Transporte reverte em empregos das pessoas que moram às vezes um pouco mais distante de onde ela está buscando trabalho. Então realmente é uma política incrível de empregabilidade. Essa foi a preocupação do secretário e do presidente. Por isso que a gente correu tanto e assim, muito bom que deu muito certo, porque a gente não podia nem pensar em diminuir esse tipo de política, entendeu? Verdade. Não, e você falou um ponto importante. Vocês começaram, testaram, viram que está funcionando e seguiram adiante. Isso. Né? Agora eu imagino que no comecinho deva ter tido talvez alguma resistência, né? Porque toda mudança gera uma preocupação e tal. Como é que foi esse trabalho com os permissionários para eles aceitarem essa ideia aí? Teve muito, e foi pelo que a Vanessa falou. O normal é a biometria ter uma catraca, e a van não tem. Então, não é só com os permissionários, é com o usuário também. Isso. Então a gente fez está fazendo campanha de conscientização, vamos colocar agora um cartaz em todas as vans do sistema com o QR Code, para a pessoa poder entender o que é a biometria facial, entender que aquilo ali é para ela. Então se ela usar de forma indevida, ela vai perder o benefício. Então assim, foi difícil tanto de conscientizar alguns permissionários, porque custo de operação e tudo mais, como também de conscientizar o usuário, de falar assim, não, agora você não pode passar o cartão de qualquer jeito. Você tem que estar de frente para a câmera para poder passar. Sim, é um trabalho ali que é bom para todos, né? Então essa conscientização ela é importante. E Vanessa, esse serviço aí da biometria, né? Falando especificamente desse serviço que hoje a gente presta, você falou que tem para as vans, tem para os ônibus, daqui a pouco está nas barcas. Isso qualquer órgão, qualquer empresa, qualquer um pode solicitar. Como é que funciona isso? Tem que ter alguma lei, tem que ter alguma... Como que é para pessoa, sei lá, para uma prefeitura ou para um governo ou para um operador implantar a biometria facial no sistema dele? Então, tem que ter legislação sim, né? Por conta da questão
do tratamento da foto da pessoa, né? Então, hoje, com a LGPD, a gente sempre tem que justificar para que a gente está usando aquela imagem, né? Então, precisa de legislação. Esse processo só foi possível graças à legislação, como ele falou, de 2016, né? Então, assim, mas se tem uma prefeitura, né, que deseja implantar isso, que ela tem um subsídio tarifário e ela quer ter mais controle, ela pode sim fazer uma legislação pedindo, né, para que seja implantada a biometria facial naquela prefeitura, e aí sim a gente consegue seguir com os trâmites legais, né? Mas precisa de legislação, sim. Para dar esse apoio, né? Sim, porque senão não adianta, a gente trata a imagem, né? Então, assim, a pessoa ela aproximou o cartão do validador, tirou a foto daquele cliente e a gente vai precisar tratar para saber se deu match ou não, se é o próprio ou não, né? Então, é a foto de cadastro com a foto embarcada. Então, eu vou tratar aquela imagem, né? E aí, para isso, tanto o cliente precisa ter consciência que isso está sendo realizado, como eu preciso de uma legislação para me amparar. Então, para que isso aconteça em outras prefeituras, se eles tiverem já algum tipo de legislação, pode procurar por nós. E se ainda não tiver, vai precisar verificar como, né, seria para fazer algum tipo de decreto ou portaria para amparar com relação à biometria. Maravilha. Bom, a gente está chegando aqui no finalzinho, né, da nossa conversa. E aí eu queria deixar esse espaço para vocês fazerem algumas considerações finais. Como a gente começou com a Vanessa, agora eu começo com você, Rafael. Eu queria agradecer o convite. Eu acho que esse tipo de debate, de conversa é importante, até para o cidadão saber o que o Estado está fazendo em favor dele. Verdade. Agradecer a Rio Card, porque foi nossa parceira desde o início dessa operação inédita, né, no Brasil. E a gente está à disposição. Agradecer em nome do presidente do Detro e do secretário de Transporte. Obrigado. Maravilha. Obrigado, Rafael. E você, Vanessa? Gostaria de agradecer também a oportunidade ao Detro pela parceria. Inclusive, né, a gente fez até um treinamento também, né, junto com os permissionários. Esse treinamento foi muito positivo, porque a gente pôde conhecer alguns dos permissionários, né? Então, para explicar para eles como é que funcionaria a biometria, porque às vezes o cliente está ali, precisa de informação, o permissionário precisa auxiliá-lo, né? Sim. Então, a gente fez esse treinamento também, que foi muito legal. Então, assim, agradecer mesmo a oportunidade, agradecer a parceria que a gente tem com a CETRAN, com o Detro, e continuar daqui para frente, acabar com esse cronograma aí que está previsto para agosto. Com certeza. Bom, eu agradeço mais uma vez a participação de vocês, Rafael, Vanessa. Foi um papo importante, como você disse, né? As pessoas precisam entender as coisas que estão sendo feitas, e eu acho que essa é a oportunidade da gente esclarecer tudo que está sendo feito de trabalho aí em prol da população, em prol de quem usa os benefícios aí do governo do estado. Então, obrigado mais uma vez, obrigado a você pela audiência, por ter assistido aqui até o final, e até o próximo Pode Mais, que é o podcast da Rio Card Mais. Valeu!